Você já se perguntou por que temos uma semana de 7 dias? A semana de 7 dias vem da antiga Babilônia, e é incrível como essa simples divisão do tempo impactou nossas vidas. Os babilônios, que viveram há cerca de 4.000 anos, usavam um sistema único que ligava seu calendário às fases da lua. O ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias, os levou a criar uma semana de 7 dias, já que 4 semanas se encaixam bem no mês lunar. Cada dia era dedicado a um dos corpos celestes: o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis. Essa prática se espalhou por várias culturas, influenciando os judeus e mais tarde os cristãos, solidificando o ciclo de 7 dias nas práticas religiosas e sociais. Hoje continuamos essa antiga tradição, mas por que a seguimos? Talvez o ritmo da semana nos ajude a organizar nossas atividades, oferecendo uma estrutura previsível em meio ao caos. A semana de 7 dias não é apenas números, é um fio que nos conecta à nossa história. E se eu te contar sobre a colônia viva? A caravela portuguesa, muitas vezes confundida com uma medusa, é uma criatura marinha incrível, com um modo único de reprodução chamado brotamento. Em vez de dar à luz a apenas um filhote, ela produz muitos pequenos seres conhecidos como zooides. Esses zooides eventualmente se separam do organismo parental e se juntam para formar uma colônia interligada, que funciona como um todo. Cada zooide desempenha seu papel, como capturar alimento ou ajudar na locomoção, o que torna essa criatura ainda mais fascinante. Isso significa que a caravela portuguesa não é apenas um único animal flutuando na água, mas uma coleção de organismos interdependentes trabalhando juntos. Compreender sua reprodução nos dá uma visão de seu estilo de vida complexo e da interconexão da vida no oceano. Não é incrível como a vida pode ser tão lindamente diversa? Você sabia que a população da Irlanda nunca se recuperou totalmente após a Grande Fome, que começou em 1845? Naquela época, cerca de 8,5 a 9 milhões de pessoas viviam na ilha. Infelizmente, a fome destruiu esse número, causando mortes em massa, doenças e emigração. Hoje, a população da Irlanda é de aproximadamente 4,85 milhões, o que mostra o quão devastador foi aquele período. Famílias se mudaram para países como os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, enquanto muitos dos que ficaram enfrentaram tempos extremamente difíceis. As consequências da fome ainda são sentidas hoje e tiveram um impacto significativo na história e na cultura da Irlanda. Essa perda não é apenas um número, representa inúmeras histórias, sonhos e vidas que foram interrompidas ou perdidas. Quais lições podemos aprender com um evento tão profundo na história? Você sabia que a Pizza Hut lançou uma propaganda no espaço? Em 2001, essa famosa rede de pizzarias chamou a atenção ao colocar seu enorme logo em um foguete russo Proton, que ia para a Estação Espacial Internacional. O logo tinha impressionantes 33 por 22 jardas, tornando-se uma das maiores propagandas já enviadas para fora da Terra. Quando o foguete decolou, ele não só levou módulos para a construção da ISS, mas também gerou debates acalorados sobre a moralidade da publicidade no espaço. Muitos se perguntaram se a marcação comercial no espaço é apropriada ou se isso estraga o espírito da exploração. O turismo espacial e a publicidade são formas legítimas de financiar missões, ou isso desvia o foco dos objetivos científicos dos programas espaciais? Enquanto alguns viam isso como uma estratégia de marketing criativa, outros se preocupavam com a infiltração do capitalismo em um campo dedicado ao conhecimento e às descobertas. Essa mistura única de fast food e espaço causou estranhamento e abriu portas para discussões contínuas sobre a comercialização no espaço. Você consegue imaginar outras marcas seguindo esse exemplo? Você sabia que existem tesouros escondidos no fundo do oceano? Estima-se que haja cerca de 3 milhões de navios afundados, muitos dos quais parecem baús de tesouro, esperando por exploradores. Esses navios afundados frequentemente contêm cargas valiosas, como moedas de ouro, joias e artefatos antigos de épocas passadas. Imagine um navio que afundou há centenas de anos, agora repousando tranquilamente no fundo, guardando segredos do passado. Esses tesouros podem valer bilhões, despertando a imaginação de aventureiros e historiadores. Nos últimos anos, tecnologias como submarinos e mapeamento sonar moderno tornaram possível a exploração mais eficaz desses destroços. A busca por essas incríveis descobertas muitas vezes resulta em histórias fascinantes da história marítima e oferece uma visão de vidas que já se foram.
O que o próximo explorador das profundezas encontrará em sua jornada sob as ondas? Você pode acreditar que as bicicletas biônicas estão a caminho? Essas bicicletas inovadoras vão mudar nossa forma de pedalar, combinando a força da inteligência artificial com motores elétricos embutidos. Imagine como será fácil pedalar enquanto esses sistemas inteligentes analisam seus movimentos e otimizam o funcionamento da bicicleta em tempo real. As bicicletas biônicas foram feitas para ajudar os ciclistas, facilitando subidas em colinas íngremes ou longas viagens. Os motores elétricos dão um impulso extra quando necessário, e a IA ajusta as configurações de acordo com seu estilo de pedalar. Isso significa que você pode aproveitar os passeios de bicicleta sem sentir cansaço, permitindo que tanto iniciantes quanto ciclistas experientes desfrutem da experiência. Especialistas já imaginam rotas cheias dessas bicicletas avançadas, tornando o ciclismo não apenas mais acessível, mas também mais agradável. À medida que a tecnologia avança, podemos ver essas bicicletas se tornarem comuns, unindo segurança e eficiência. Então você está pronto para pedalar rumo ao futuro com as bicicletas biônicas. Você sabia como começou a etiqueta telefônica? Em 1878, algo revolucionário aconteceu. Foi criado o primeiro número de telefone comum. Imagine como era ter a possibilidade de ligar diretamente para alguém, em vez de depender de telegramas. No entanto, a forma como as pessoas atendiam ao telefone não correspondia exatamente às nossas expectativas. Em vez de um amigável olá, os primeiros usuários costumavam se cumprimentar com expressões como alô, ou simplesmente usando seus nomes. A palavra olá só se tornou popular depois que Thomas Edison começou a usá-la para chamar a atenção. Essa mudança marcou o início de uma nova era na comunicação, à medida que as pessoas se acostumavam com a ideia de conversar de forma mais descontraída pelo telefone. É surpreendente pensar em como nossa linguagem e cumprimentos evoluíram junto com a tecnologia. Hoje consideramos olá como uma saudação universal, refletindo o quão importante foi aquele período inicial na formação dos hábitos de comunicação modernos. Então, da próxima vez que você pegar o telefone, lembre-se de quão longe chegamos desde aqueles primeiros dias de 1878. Prepare-se para se surpreender com as descobertas cósmicas da Voyager 1. Lançada em 1977, a Voyager 1 mudou profundamente nossa percepção do universo. Esta extraordinária sonda espacial iniciou uma missão para explorar Júpiter e Saturno, revelando seus segredos para a humanidade. Percorrendo mais de 11 bilhões de milhas, a Voyager 1 enviou imagens impressionantes que mostram as nuvens turbulentas e as enormes tempestades de Júpiter, incluindo a icônica Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior que a própria Terra. Saturno também revelou seus magníficos anéis, cativando nossa imaginação por gerações. A missão foi especialmente inovadora ao descobrir Titã, uma das luas de Saturno, que possui lagos de metano líquido e se assemelha a uma versão alienígena da Terra. As contribuições da Voyager 1 vão além de visuais deslumbrantes. Ela forneceu informações valiosas sobre as condições atmosféricas, campos magnéticos e a possível habitabilidade desses mundos distantes. À medida que avança mais no espaço interestelar, a Voyager 1 continua a nos lembrar dos vastos mistérios que aguardam descoberta no cosmos. O que mais poderemos descobrir enquanto ela ultrapassa os limites do nosso sistema solar? O que realmente fez o festival Balloon Fest 86 famoso? Em 1986, Cleveland decidiu realizar um grande evento, soltando 1,5 milhão de balões de hélio, com o objetivo de estabelecer um recorde no Guinness e mostrar a energia da cidade. Essa iniciativa ambiciosa atraiu a atenção do mundo todo. No entanto, as coisas não saíram como planejado. O mau tempo atrapalhou e a maioria dos balões voltou em vez de subir ao céu. Os balões coloridos, que deveriam trazer alegria, se tornaram um problema inesperado, pousando nas ruas, bloqueando aeroportos e até caindo nas águas do Lago Erie. A tentativa divertida de mostrar a beleza de Cleveland se transformou em um pesadelo logístico. Essas consequências inesperadas levantaram discussões sobre questões ambientais e o impacto de grandes eventos, mudando a forma como vemos o lançamento de balões hoje. O festival Balloon Fest 86 nos lembra que até as melhores intenções podem levar a resultados inesperados que afetam a comunidade. Você vai se surpreender ao conhecer o Café Huru, um café único no Japão, onde as mesas são feitas de água. Isso mesmo.
Essas mesas não são apenas móveis comuns. Elas criam uma atmosfera mágica que destaca este café entre os estabelecimentos mais tradicionais. Imagine-se sentado à mesa que flui como um suave riacho, com a superfície brilhando sob a luz suave, ressaltando a atmosfera futurista do café. Essa ideia original combina arte e funcionalidade, permitindo que os visitantes desfrutem da comida enquanto admiram o design inovador. A abordagem do Café Huru em relação às refeições não é apenas sobre comida, é sobre criar uma experiência inesquecível que envolve todos os sentidos. A atmosfera etérea favorece a interação e a surpresa, tornando este lugar ideal para momentos únicos com amigos ou família. Se você algum dia estiver no Japão, uma visita ao Café Huru pode ser uma viagem ao futuro das refeições, onde criatividade e prazer culinário se encontram perfeitamente, pronto para explorar essa maravilha aquática. Por que a Austrália é o lugar para um festival tão grande? Todo ano, o vibrante Festival de Sydney se destaca como um dos maiores festivais do Hemisfério Sul. Este evento animado dura várias semanas e apresenta uma incrível diversidade de arte, música, dança e teatro. O festival atrai artistas locais e internacionais, criando uma atmosfera criativa que transforma a cidade em um espaço cultural. Os visitantes podem desfrutar de apresentações emocionantes em locais ao ar livre e instalações artísticas envolventes que estimulam a imaginação. Com atividades para todas as idades, este festival é uma ótima oportunidade para as pessoas se reunirem e sentirem a magia da arte. Então, por que não reunir amigos e família e explorar o que Sydney tem a oferecer nesse momento incrível? Quem sabe você pode descobrir um novo artista ou apresentação favorita. A Manchineel é realmente mortal? Esta árvore, muitas vezes chamada de árvore da morte, é conhecida por sua alta toxicidade. Crescendo em regiões tropicais, o suco da Manchineel pode causar queimaduras severas na pele ao contato. Seus pequenos frutos verdes, que podem parecer inofensivos, são extremamente venenosos e podem ser fatais se ingeridos. Além disso, ao queimar a madeira dessa árvore, vapores tóxicos são liberados, podendo causar cegueira temporária. Esses perigos ressaltam a importância de estarmos cientes das ameaças ocultas da natureza. Na verdade, muitos turistas em áreas tropicais não conhecem os riscos associados à Manchineel, por isso é importante se informar. Mantendo-se informado, podemos aproveitar a beleza desses lugares, respeitando seus perigos potenciais. Na próxima vez que você explorar a floresta tropical, não se esqueça de prestar atenção a essa árvore enganadora. Ela serve como um poderoso lembrete de como a natureza pode surpreender e nos desafiar. Então você já encontrou plantas perigosas em suas aventuras? É verdade que na Inglaterra existe um mar congelado? Sim, pode parecer estranho, mas realmente há menções a um mar congelado na Inglaterra, que simboliza algo maior do que apenas um conto de inverno. Essa superfície congelada reflete medos profundos e a paranoia das pessoas que enfrentam problemas de saúde mental. A imagem evoca uma atmosfera de isolamento e frio, mostrando como a sociedade, muitas vezes, vê as questões de saúde mental. Para muitos, esse mar congelado é uma metáfora da luta diária, quando se sente emocionalmente entorpecido ou preso. Essas percepções ressaltam a importância de conversas sobre saúde mental, nos levando a refletir sobre como o ambiente afeta nosso estado de espírito. Ao explorar essa imagem fria, fazemos uma pergunta importante: como podemos criar espaços mais acolhedores e de apoio para aqueles que precisam de ajuda com a saúde mental? Bolsas de luxo que custam mais que sua casa? É difícil acreditar, mas algumas bolsas de grife têm detalhes em ouro e logotipos com diamantes, transformando esses acessórios em símbolos de status, com preços que muitas vezes superam o valor de uma casa média. Essa tendência extravagante destaca os extremos do luxo e do consumismo na indústria da moda, onde a exclusividade se encontra com esplendor. Imagine ter uma bolsa que não só é estilosa, mas também adornada com pedras preciosas e metais, custando centenas de milhares de dólares. Essas bolsas não são apenas itens úteis, elas podem ser vistas como investimentos, que às vezes valorizam quando se tornam objetos de coleção desejados. Marcas como Chanel e Gucci oferecem produtos impressionantes que não apenas redefinem o luxo, mas também fazem uma declaração ousada sobre riqueza e prestígio. Essa realidade levanta questões sobre a natureza do consumismo hoje, por que buscamos tanta extravagância e o que isso diz sobre nós.
Embora muitas pessoas valorizem a moda como uma forma de autoexpressão, o preço dessas bolsas de grife nos faz refletir mais profundamente sobre nossos valores e prioridades em um mundo saturado de materialismo. Você já se perguntou por que é tão fácil em Marte? A gravidade em Marte é mais fraca do que na Terra, então se você pisar em sua superfície, vai se sentir mais leve. Para comparar, a gravidade de Marte é apenas cerca de 38% da gravidade da Terra. Essa diferença muda a sua percepção de movimento. Por exemplo, um simples salto em Marte vai parecer como se você estivesse flutuando. Você poderá pular muito mais alto e ficar no ar por mais tempo do que aqui. Imagine-se pulando pelo terreno marciano, e cada salto parece leve. Essa sensação de leveza pode tornar caminhar e correr em Marte estranhamente divertidos e quase mágicos. No entanto, embora isso torne a exploração emocionante, também cria desafios para os futuros astronautas que tentarão viver e trabalhar lá. Eles terão que se adaptar a esse ambiente incomum. Portanto, embora Marte ofereça a chance de se sentir leve como o ar, ele também apresenta barreiras únicas para a pesquisa humana. Prepare-se para se surpreender com as raras pinhas. No século XVIII, esses incríveis objetos naturais não eram apenas achados comuns na floresta, eram considerados itens de luxo. As pinhas eram tão raras que uma podia custar até $8.000. Pessoas ricas as colecionavam, exibindo suas pinhas sofisticadas como símbolos de status e refinamento, em vez de usá-las no dia a dia. Imagine uma época em que adquirir um desses objetos aparentemente simples poderia elevar seu status social. Com suas formas e texturas únicas, as pinhas encantavam a elite, transformando um espetáculo natural comum em uma valiosa aquisição. Essa época marcou uma mudança interessante nos valores, mostrando como até mesmo as criações simples da natureza podem se tornar objetos de desejo nas mãos dos ricos. O que você acha que poderia ter causado tanto valor para essas humildes pinhas? Um fato interessante sobre a antiga Esparta. Você sabia que as eleições em Esparta não eram feitas por votação secreta como hoje? Eles tinham um método único baseado em barulho. Os candidatos entravam um a um em um grande salão, e o público expressava seu apoio com gritos e aplausos. Os juízes ouviam atentamente o quanto cada candidato era apoiado. Quanto mais barulho, maiores eram as chances de vitória. Essa competição de barulho não só tornava as eleições emocionantes, mas também mostrava o compromisso de Esparta com a participação pública nas decisões. Diferente dos sistemas modernos, onde os votos muitas vezes são secretos, os espartanos faziam tudo de forma aberta, e cada aplauso podia influenciar o resultado. É impressionante como diferentes culturas abordam a governança, não é mesmo? Imagine como as eleições poderiam mudar se dependêssemos de aplausos em vez de votos. A complexidade da vida, porque os detalhes são importantes. Entender os detalhes da nossa vida pode parecer simples, mas é muito importante. Quando prestamos atenção às pequenas coisas, descobrimos ideias que podem nos ajudar a lidar com as dificuldades do dia a dia. Por exemplo, perceber mudanças sutis no humor de alguém pode fortalecer nossos relacionamentos. Essa consciência nos ajuda a reagir de forma mais pensada e eficaz. Além disso, em nosso mundo acelerado, prestar atenção aos detalhes pode levar a melhores decisões, seja na escolha de uma carreira ou na resolução de um problema no trabalho. Ignorar os pequenos detalhes pode resultar em mal-entendidos ou oportunidades perdidas. Reconhecer os detalhes também pode aumentar nossa criatividade, permitindo-nos ver conexões que outros podem não notar. Em essência, quanto mais valorizamos e entendemos os detalhes, melhor preparados estamos para os desafios da vida. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que a clareza, muitas vezes, está nas pequenas coisas. Quão atento você é aos detalhes na sua vida. Você já ouviu falar do design único do metrô em Chongqing? Esse sistema de metrô na China é famoso por suas rotas impressionantes que passam diretamente por prédios. Essa arquitetura inusitada surgiu devido ao relevo montanhoso da cidade, tornando mais prático integrar as linhas de metrô nas construções existentes do que construir ao redor delas. Como resultado, os passageiros podem embarcar e atravessar um complexo residencial ou um shopping. Essa abordagem interessante não só economiza espaço, mas também transforma a paisagem urbana, unindo transporte e arquitetura. Os passageiros em Chongqing têm uma experiência única de viagem, com vistas deslumbrantes da cidade pelas janelas do trem. Na próxima vez que você pensar em transporte público, imagine viajar através de um prédio e não ao redor dele. Legal, não é mesmo?
Conheça a imensa represa de Angel Falls. Com 979 metros de altura, essa impressionante estrutura é a maior represa do mundo. Localizada em um canto remoto do planeta, a represa de Angel Falls não só demonstra a incrível engenharia humana, mas também desempenha um papel crucial no fornecimento de água e energia para milhões de pessoas. Construída para resistir a forças poderosas, ela aproveita a energia das águas rápidas para gerar eletricidade, que ilumina casas e abastece indústrias. A construção da represa exigiu o trabalho de milhares de operários qualificados e o uso de tecnologias inovadoras, tornando-a uma maravilha da arquitetura moderna. Famosa por sua altura, a represa de Angel Falls transformou a paisagem ao criar um grande reservatório que oferece oportunidades de lazer e sustenta a fauna local. Quando você está perto dela, não pode deixar de sentir admiração, que outras maravilhas nosso planeta esconde. Você sabe o que realmente influencia as tarifas na história? A palavra tarifa tem uma história interessante que remonta à cidade de Tarifa, no sul da Espanha. No século VIII, quando essa região estava sob domínio árabe, os oficiais cobravam taxas dos navios que passavam pelo importante Estreito de Gibraltar. Era uma rota aquática movimentada, e os recursos arrecadados ajudavam a financiar a administração local e a manutenção do porto. Com a expansão do comércio e o crescimento das economias, o conceito de tarifas evoluiu, incluindo impostos sobre produtos importados e exportados. Essas taxas agora são ferramentas importantes para os governos controlarem o comércio, protegerem indústrias locais e gerarem receita. Curiosamente, a própria palavra tarifa vem do árabe tarik, que significa informar ou notificar. Não é incrível como uma simples cobrança do passado continua a influenciar o comércio global hoje? Você sabia sobre os longos arcos da Mary Rose? Até 1980, os historiadores conheciam apenas 5 arcos medievais na Inglaterra, tornando essas armas antigas uma descoberta rara. Tudo mudou quando o navio de guerra Tudor Mary Rose afundou em 1545 e foi recuperado. Durante a recuperação, foram encontrados impressionantes 137 longos arcos e 3.500 flechas em ótimo estado. Essa descoberta trouxe muitas informações sobre as guerras medievais e as técnicas de tiro com arco. Os longos arcos feitos de cedro mostravam a alta habilidade da época. Ao contrário dos arcos modernos, eles eram poderosos o suficiente para disparar a longas distâncias, o que era crucial nas batalhas. Os arcos bem preservados permitem que os pesquisadores os estudem de perto, revelando os segredos dos materiais e métodos usados pelos arqueiros medievais. Imagine como a história poderia ser diferente se essas armas tivessem permanecido perdidas no fundo do mar. Difícil de acreditar, mas as loiras realmente têm mais cabelo. Pesquisas mostram que pessoas com cabelo loiro geralmente têm cerca de 150 mil fios, enquanto aquelas com cabelo escuro têm cerca de 100 mil. Essa diferença surpreendente está relacionada à espessura e densidade dos fios. Cabelos loiros tendem a ser mais finos, mas há mais deles, enquanto cabelos escuros costumam ser mais grossos e ásperos. Imagine esses 50 mil fios a mais, que dão volume e opções para penteados. Embora essa diferença não mude muito sua aparência, ela explica por que algumas cores de cabelo parecem mais volumosas e cheias. Então, da próxima vez que você ver uma loira deslumbrante, lembre-se de que por trás desse cabelo luxuoso está a ciência. Não é incrível como a cor do nosso cabelo influencia muitos aspectos da nossa vida? Você pode acreditar que falsificar relatórios meteorológicos é ilegal. Em Washington, D.C., fornecer dados meteorológicos falsos não é apenas desaprovado, é realmente um crime. Essa lei surpreendente destaca a importância de previsões meteorológicas precisas para a segurança de todos. Quando as pessoas confiam nas previsões para planejar seu dia, seja um piquenique, uma ida ao trabalho ou um grande evento, elas merecem informações confiáveis. A falsificação de dados meteorológicos pode levar a situações perigosas, como ignorar alertas de tempestades fortes ou se preparar para dias ensolarados, quando na verdade espera-se chuva. A lei nos lembra da importância da honestidade e as consequências de enganar o público podem ser sérias. Portanto, se você alguma vez pensar em distorcer a verdade em um relatório meteorológico, lembre-se das consequências legais e dos riscos potenciais para a segurança pública. Por que correr esse risco? E se eu contar a vocês os segredos do Monte Rushmore?
Escondida atrás dos rostos icônicos deste famoso monumento, há uma sala misteriosa que muitos visitantes não conhecem. Oculta na rocha do Monte Rushmore, essa câmara secreta contém painéis de esmalte com textos importantes da Declaração de Independência, da Constituição e da Carta de Direitos. Esses documentos valiosos estão guardados dentro de um cofre de titânio, projetado para preservá-los para as futuras gerações. Criado pelo escultor Gutzon Borglum, esse espaço oculto simboliza a democracia americana e é uma homenagem única aos ideais da nação. Embora a entrada não seja visível ao público, a sala reflete o propósito do monumento, celebrar a liberdade e a importância histórica. Este lugar secreto nos permite preservar nossos direitos mais valiosos e serve como um lembrete dos valores que moldam nosso país. Que outros segredos o Monte Rushmore pode esconder? Escolha surpreendente nas filmagens de Um Sonho de Liberdade. Durante a produção deste filme icônico, a Sociedade Americana de Proteção aos Animais expressou preocupação sobre o uso de uma larva viva em uma das cenas. Essa organização, que defende os direitos dos animais no cinema e na televisão, interveio com suas preocupações. Em vez de comprometer sua visão artística, a equipe rapidamente encontrou uma solução, usando uma larva que já havia morrido de morte natural. Essa escolha destaca o delicado equilíbrio entre criatividade e responsabilidade ética. Os criadores do filme queriam retratar com precisão a dura atmosfera da prisão, mas também respeitar as normas que promovem o tratamento humanitário dos animais na indústria do entretenimento. Essa decisão nos bastidores acrescenta um aspecto interessante ao legado do filme, mostrando que mesmo na busca por uma narrativa, a compaixão continua sendo uma prioridade. A cena com a larva pode parecer um detalhe pequeno, mas ilustra perfeitamente como as escolhas cinematográficas podem refletir considerações éticas mais profundas. Não é surpreendente como até os menores detalhes podem gerar discussões sobre moralidade no cinema? O Ganges, ou Ganga, flui pelo norte da Índia e tem um grande significado na cultura hindu. Muitos a consideram uma deusa que traz vida e pureza a tudo que toca. Peregrinos de todo o país vão às suas margens para realizar rituais e purificar seus pecados, buscando a limpeza espiritual. Cidades grandes como Varanasi confirmam sua santidade, onde milhares de pessoas se reúnem para orações, meditações e rituais funerários. O rio também é essencial para a agricultura e a vida cotidiana, fornecendo água para milhões de pessoas. No entanto, a poluição representa uma séria ameaça à sua santidade e à saúde daqueles que dependem dele. Esse problema destaca a necessidade urgente de esforços para protegê-lo, garantindo a preservação desse caminho aquático venerado. Limpar o Ganges não é apenas preservar o rio, é manter a identidade cultural e garantir o bem-estar de muitas comunidades. Não seria maravilhoso ver o Ganges prosperar novamente como um símbolo de pureza e vida? Acredite ou não, os patos veem quase tudo ao seu redor. Graças à posição dos olhos nas laterais da cabeça, essas aves incríveis têm um campo de visão de quase 340 graus. Isso significa que eles conseguem perceber predadores se aproximando de quase qualquer lado, mesmo sem virar a cabeça. Imagine estar ciente de tudo que acontece ao seu redor ao mesmo tempo. Mas isso não é tudo. Os patos têm uma habilidade especial. Eles conseguem ver a luz ultravioleta. Essa capacidade os ajuda a encontrar pequenos insetos ou peixes na água, que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos. Enquanto nós podemos deixar passar um pequeno inseto voando sobre o lago, nossos amigos emplumados o notarão facilmente. Essa combinação única de um amplo ângulo de visão e a habilidade de ver ultravioleta torna os patos perfeitamente adaptados para sobreviver em seu habitat natural. A natureza não é incrível? A incrível tubulação gigante de Tobavlija. Com 360 metros de altura, essa colossal tubulação industrial supera até a Torre Eiffel. Construída na década de 1970, ela é não apenas um símbolo da cidade, mas também uma das estruturas mais altas do tipo no mundo. Sua presença majestosa é visível a muitos quilômetros de distância, tornando-a um marco visual impressionante no horizonte. Moradores e turistas se maravilham com suas dimensões impressionantes, refletindo sobre os esforços de engenharia envolvidos na construção desse gigante. Essa tubulação monumental não é apenas um testemunho das capacidades industriais. Ela conta a história da cidade e seu passado industrial. Ao olhar para esse gigante, é impossível não pensar em como ele impactou a comunidade
E quais segredos guarda em seu interior? Na próxima vez que você estiver na Eslovênia, não deixe de visitar essa fascinante obra arquitetônica. Vamos entender a volatilidade das ações da Tesla. As ações da Tesla são conhecidas por suas oscilações bruscas, tornando-se um dos investimentos mais imprevisíveis do mercado. A cada dia, bilhões de dólares podem desaparecer ou surgir em um instante, influenciados por notícias, o humor dos investidores e as constantes inovações da empresa. Analistas costumam comparar investir na Tesla a praticar esportes radicais, onde a chance de lucro vem com alto risco. Em um momento, você pode comemorar a alta das ações devido a um novo produto ou a bons resultados financeiros, mas no instante seguinte, uma notícia negativa pode derrubar seu valor. Essa volatilidade mantém os traders alertas, criando um mercado que pode mudar drasticamente a qualquer momento. Então, prontos para uma emocionante jornada com as ações da Tesla? Você sabe o que realmente impulsiona as épicas jornadas do albatroz? Essa incrível ave consegue dormir enquanto plana sobre o oceano, o que a torna única entre as outras aves. Imagine voar milhares de milhas sem precisar descansar em terra. Os albatrozes se adaptaram para economizar energia, dominando essa técnica de sono única. Voando em grandes altitudes, essas magníficas aves podem entrar em um estado de sono uniemisférico. Isso significa que um lado do cérebro dorme, enquanto o outro permanece alerta, ajudando-os a voar suavemente. Essa adaptação é crucial para suas longas migrações, que muitas vezes cobrem milhares de milhas em busca de alimento através de oceanos distantes. Pense só, uma ave que pode descansar no ar sem esforço, aproveitando os ventos favoráveis e planando alto. O albatroz representa a engenhosidade da natureza, mostrando até onde a evolução pode ir para aumentar a sobrevivência e a eficiência. Não é fascinante? Mergulhe na arte da galeria subaquática Musa. Um lugar incrível em Cancún, México, que exibe mais de 500 esculturas impressionantes no fundo do mar, criando uma combinação fascinante de criatividade e vida marinha. O Museu Subaquático de Arte, Musa, não é um museu comum. Ele convida os visitantes a explorar a arte de uma forma totalmente interativa. Ao mergulhar ou fazer snorkel, você pode nadar entre essas esculturas incríveis, que se tornaram recifes artificiais, atraindo peixes e outros habitantes do mar. Cada obra não só embeleza a paisagem subaquática, mas também desempenha uma função ecológica importante, ajudando a restaurar os recifes de coral na região. Essa experiência única combina arte, natureza e aventura, tornando-a inesquecível para pessoas de todas as idades. Seja você um mergulhador experiente ou um novato no snorkel, o Musa oferece uma jornada emocionante que conecta você à cultura e ao oceano. Então, você está pronto para explorar este tesouro subaquático e ver a magia do Musa com seus próprios olhos? Você pode se surpreender com o início dourado de Joanesburgo. Esta cidade vibrante, atualmente a maior da África do Sul, tem uma história fascinante. Tudo começou no final do século XIX, quando o ouro foi descoberto na região de Witwatersrand. Essa descoberta desencadeou uma das maiores corridas do ouro da história, atraindo milhares de aventureiros de todo o mundo. A corrida transformou um pequeno acampamento de mineradores em um centro urbano agitado quase da noite para o dia. Quando os garimpeiros se dirigiram para a área, Joanesburgo cresceu rapidamente, tornando-se um caldeirão de culturas e pessoas em busca de riqueza. Witwatersrand não se tornou apenas a maior mina de ouro do mundo, mas também lançou as bases para a transformação de Joanesburgo em um grande centro econômico. Hoje, a cidade é conhecida por seu rico patrimônio cultural, infraestrutura desenvolvida e uma cena artística vibrante, todos surgidos desse impulso inicial do ouro. Não é incrível como uma única descoberta pode mudar completamente o destino de um lugar? O que realmente torna a yoga aquática popular? A yoga aquática é um treino único que acontece em plataformas flutuantes ou em piscinas, criando uma atmosfera divertida e desafiadora. Ao praticar yoga na água, os participantes usam mais músculos do que em exercícios tradicionais em terra. Essa instabilidade faz com que seu corpo trabalhe duro para manter o equilíbrio, o que melhora a força e a concentração. Imagine-se se alongando e mudando de posição enquanto suaves ondas estão sobre você. Este exercício de baixo impacto não só é prazeroso, mas também acessível para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Além disso, a yoga aquática é amplamente utilizada na reabilitação física.
ajudando as pessoas a se recuperarem de lesões, reduzindo a pressão nas articulações e ainda proporcionando um treino completo, com tantos benefícios como o aumento da força do core e da flexibilidade. Não é surpreendente que essa prática refrescante esteja se tornando cada vez mais popular. Se você é um yogi experiente ou está apenas começando a se exercitar, a yoga aquática pode ser exatamente o que você precisa para melhorar seu treino e encontrar equilíbrio. Você já se perguntou por que Saturno é tão leve? Saturno, o magnífico gigante com anéis, é o segundo maior planeta do nosso sistema solar, mas também é surpreendentemente leve. Este gigante é composto principalmente de hidrogênio e hélio, que são gases nas temperaturas encontradas no espaço. Como resultado, a densidade de Saturno é muito menor do que se poderia esperar pelo seu tamanho. Na verdade, ele é tão leve que poderia flutuar se houvesse uma banheira grande o suficiente para segurá-lo. Essa estrutura fofa cria uma atmosfera linda, cheia de nuvens em espiral e tempestades impressionantes, algumas das quais são até maiores que a Terra. Os fascinantes anéis de Saturno são compostos principalmente de partículas de gelo, criando um espetáculo deslumbrante de cores e formas. Essas características incríveis fazem de Saturno não apenas um gigante em tamanho, mas também encantador por sua natureza. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que Saturno pode ser apenas uma enorme bola flutuando no espaço. Você sabia que Michael Jackson participou da criação da trilha sonora de Sonic 3? É verdade. No início dos anos 90, o rei do pop foi convidado para trabalhar na música do famoso jogo Sega Sonic the Hedgehog 3. Seu interesse por essa série de jogos resultou em uma colaboração única, onde ele compôs várias faixas inesquecíveis para o jogo. No entanto, em uma reviravolta inesperada, a Sega decidiu não mencionar seu nome. Eles queriam manter sua participação em segredo, o que gerou polêmica e curiosidade entre gamers e amantes da música. Embora o estilo de Jackson tenha trazido energia ao jogo, seu nome não apareceu nos créditos. Com o tempo, esse mistério gerou discussões sobre a influência de sua música tanto nos jogos quanto na cultura pop. Muitos ainda debatem se suas faixas realmente capturam o espírito das aventuras de Sonic. Enquanto Sonic corre por níveis cheios de anéis e caos, você consegue ouvir a influência de Jackson ao fundo? Você já se perguntou por que no Japão a pizza tem um nome tão diferente? No Japão, pizza não é apenas pizza, é pizza tinta Shumiku Midengan Maionese. Esse nome curioso reflete o amor japonês pela cozinha fusion, misturando sabores tradicionais com pratos internacionais. O termo Guri-ta-de Atas, que significa pizza tinta, mostra como as interpretações culturais influenciam o que comemos. A pizza japonesa, muitas vezes, é decorada com ingredientes inusitados, como maionese, camarões ou até lulas, tornando-a uma aventura culinária. Cada pedaço oferece uma deliciosa combinação de texturas e sabores, demonstrando a criatividade do Japão na cozinha. Ao usar nomes tão únicos, o Japão celebra a pizza, adicionando seu próprio toque, e cada fatia conta uma história cheia de orgulho cultural. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço, pense em como a comida nos conecta ao redor do mundo. Por que Jet Servan chama nossa atenção? Este impressionante navio de 700 pés não é apenas um barco. Ele foi projetado especialmente para transportar super iates. Imagine uma garagem flutuante gigante, capaz de acomodar até 36 iates luxuosos ao mesmo tempo. Jet Servan permite que os proprietários de iates transportem suas preciosas casas flutuantes através dos oceanos sem a necessidade de longas viagens marítimas. Seu design inovador inclui tecnologias modernas e medidas de segurança que garantem a fixação segura de cada iate durante o transporte. Seja para evitar mares agitados ou economizar combustível, este navio oferece uma alternativa eficiente aos métodos tradicionais de transporte de iates. Com a crescente demanda por experiências luxuosas, Jet Servan desempenha um papel importante no mundo do iatismo de alto padrão, facilitando o prazer dos entusiastas em aproveitar o tempo na água. Por que então ninguém sabe sobre este incrível navio? Você já se perguntou por que os peixes têm anéis de idade? Cientistas podem determinar a idade de um peixe contando os anéis de crescimento em suas escamas ou em pequenos ossos nas orelhas, chamados otólitos. Esses anéis se formam da mesma forma que os anéis de crescimento das árvores, mostrando não apenas a idade, mas também a saúde do peixe ao longo dos anos. No entanto, tubarões e raias fazem isso de maneira diferente, pois não têm otólitos.
Em vez disso, os pesquisadores analisam suas vértebras ou as faixas de crescimento nas nadadeiras dorsais para encontrar esses marcadores de idade. Esse método único ajuda os cientistas a entender a longevidade dessas criaturas incríveis e a compreender seus ciclos de vida, incluindo períodos de reprodução ou migração. Estudando esses padrões de crescimento, podemos ter uma visão mais clara do estado das populações de peixes, o que auxilia nos esforços de conservação para proteger seus habitats e garantir seu futuro. Quem diria que contar anéis poderia revelar tanto? E se eu disser que a temporada de bolotas é mágica? Todo ano, os carvalhos se tornam o centro das atenções nessa época especial, produzindo milhares de sementes duras conhecidas como bolotas. Essas bolotas desempenham um papel crucial no ecossistema, servindo como uma fonte vital de alimento para diversos animais. Esquilos as coletam com alegria para estocar para o inverno, enquanto os cervos as comem para manter suas energias. Pássaros se reúnem ao redor dos carvalhos, desfrutando das delícias que lhes dão energia, e até mesmo insetos se beneficiam das bolotas caídas, pois elas se decompõem e enriquecem o solo. A abundância de bolotas não apenas sustenta esses animais, mas também contribui para a biodiversidade da região. Quando os carvalhos soltam suas sementes, eles garantem o crescimento da próxima geração de árvores, criando um ciclo de vida sustentável. Então, da próxima vez que você ver um carvalho coberto de bolotas, lembre-se de que não é apenas uma árvore, é um ecossistema vibrante, cheio de vida e que sustenta a fauna. Vamos revelar a verdade sobre o método de cuidado infantil de Johanna Harrer. No início do século XX, a médica alemã Johanna Harrer apresentou uma abordagem controversa para a parentalidade, que gerou intensos debates. Seu método consistia em isolar os recém-nascidos das mães durante os primeiros 3 meses, permitindo apenas sessões controladas de 20 minutos de amamentação. Harrer acreditava que essa separação ajudaria as crianças a se tornarem mais independentes. No entanto, muitos especialistas afirmaram que essa prática poderia prejudicar o vínculo importante entre mãe e filho, afetando o desenvolvimento emocional. Esse método levantou questões éticas e foi criticado, já que o cuidado e o conforto das crianças são considerados essenciais para seu crescimento. Mesmo hoje, suas ideias geram discussões sobre a importância do apego materno e o papel dos cuidadores na primeira infância. Ao refletirmos sobre as visões não convencionais de Harrer, podemos avaliar o quanto as filosofias de parentalidade mudaram e quão importantes são as experiências positivas nos primeiros anos para o bem-estar de cada criança. A verdade é que viajar era difícil. Antigamente, os viajantes dependiam de portmanteaus, grandes e pesados baús de madeira. Imagine como era difícil carregar uma mala pesada com pernas. Esses baús eram não só desconfortáveis, mas também exigiam muito esforço para serem transportados de um lugar para outro. Ao contrário das malas com rodinhas que usamos hoje e que rolam facilmente ao nosso lado, esses primeiros recipientes de viagem tornavam as viagens leves uma fantasia. Os portmanteaus eram cheios de tudo o que o viajante precisava, mas seu peso era uma grande desvantagem. Quando as pessoas se deslocavam de cidade em cidade, o esforço para carregar esses baús de madeira tornava cada viagem cansativa. Felizmente, inovadores acabaram criando soluções mais práticas, abrindo caminho para a bagagem estilosa e confortável que conhecemos hoje. Você consegue imaginar como seria andar com um desses baús em vez de uma mala moderna? Quando um tornado pode ser perigoso? Um tornado estacionário pode parecer parado, mas na verdade ele pode estar se movendo em sua direção. Embora pareça imóvel, o tornado pode ganhar força com as mudanças nos ventos e na pressão. Isso significa que ele pode se aproximar sem que você perceba. Quando um alerta de tornado é emitido, é melhor ser cauteloso. Se você vê um tornado ou ouve um barulho familiar, não hesite. Procure abrigo imediatamente. Os lugares mais seguros geralmente estão dentro de um prédio resistente, preferencialmente no porão ou em um cômodo no andar de baixo, longe das janelas. Fique atento às atualizações do tempo e aos alertas. Isso pode salvar sua vida. Você está preparado para o clima severo e seus perigos ocultos? Por que os trens-bala japoneses são tão incríveis? O Japão é famoso por seus trens-bala Shinkansen, que atingem velocidades superiores a 320 km por hora. Essas maravilhas elegantes e aerodinâmicas transformaram as viagens pelo país, permitindo que os passageiros se desloquem rapidamente entre cidades como Tóquio e Osaka em apenas algumas horas. O Shinkansen não é apenas rápido, mas também extremamente pontual.
com um atraso médio de menos de 1 minuto por ano. Essa impressionante confiabilidade é garantida por tecnologias modernas e engenharia cuidadosa. Por exemplo, os trens deslizam pelos trilhos e possuem sistemas de freio sofisticados para garantir a segurança. A aceleração e desaceleração suaves proporcionam uma viagem confortável para todos os passageiros. O sistema de trens-bala também é ecológico, utilizando energia elétrica e minimizando a pegada de carbono em comparação com aviões e carros. Não é de se admirar que muitos viajantes queiram experimentar a emoção de viajar em um trem-bala no Japão. Você está pronto para embarcar em um desses trens incríveis? Na Grã-Bretanha, é ilegal agir de forma suspeita enquanto segura um salmão. Essa regra estranha faz parte da Lei do Salmão de 1986, criada para combater a pesca ilegal. Imagine que você está passeando no parque com um salmão nas mãos e um policial se aproxima porque você parece um pouco nervoso. Essa lei mostra como normas culturais diferentes podem criar códigos legais únicos. Embora a chance de ser preso por isso seja muito baixa, ela nos lembra como as normas jurídicas podem ser leves e até estranhas. Essas peculiaridades trazem cor às leis que regulam a vida cotidiana. Essa lei pode parecer absurda, mas desperta curiosidade sobre outras regras inusitadas pelo mundo. Que outras leis estranhas você já ouviu falar? Sim, realmente, o uso de futons no Japão é uma tradição muito apreciada, refletindo tanto praticidade quanto identidade cultural. Diferente das camas ocidentais, que costumam ter estruturas altas e colchões grossos, o futon é um colchão confortável, que é colocado diretamente no chão. Esse sistema de dormir único economiza espaço, pois o futon pode ser facilmente enrolado e guardado durante o dia. Com essa flexibilidade, as casas japonesas parecem mais espaçosas e multifuncionais. Muitas pessoas valorizam a superfície firme dos futons, acreditando que isso ajuda na postura e na qualidade do sono. Os futons vêm em diferentes tamanhos e materiais, alguns até com enchimentos naturais, como algodão ou lã para maior conforto. Além disso, a prática de dormir em futons está frequentemente ligada a um foco cultural na simplicidade e no minimalismo, valores que ressoam profundamente na vida japonesa. Portanto, da próxima vez que você visitar o Japão, não perca a oportunidade de passar uma noite em um futon. Pode ser que isso mude sua visão sobre o sono. Você pode se surpreender. A fobia de cortar cabelo realmente existe. Conhecida como tonsurofobia ou tricofobia, esse medo intenso afeta muitas pessoas, tornando o corte de cabelo uma experiência aterrorizante. Para aqueles que sofrem dessa fobia, até mesmo pensar em sentar na cadeira do cabeleireiro pode causar ansiedade e pânico. Isso muitas vezes leva a evitar cortes de cabelo, fazendo com que alguns se sintam cada vez mais inseguros sobre sua aparência. Esse medo irracional pode surgir por várias razões, incluindo experiências traumáticas anteriores relacionadas a cortes de cabelo, sensibilidade a estímulos sensoriais ou até mesmo transtornos de ansiedade. Compreender a tonsurofobia é importante, pois ela pode impactar significativamente a vida cotidiana da pessoa. Se você ou alguém que você conhece sente esse medo, buscar apoio de um profissional de saúde mental pode fazer uma grande diferença. Terapia e técnicas de relaxamento podem ajudar as pessoas a superar essa fobia e recuperar a autoconfiança. Por que uma atividade tão comum causa tanto medo? Você acha que tubarões são perigosos? As máquinas de snacks podem te surpreender. É difícil acreditar, mas as estatísticas mostram que você realmente corre mais risco de se machucar ou até morrer por causa de uma máquina do que por um tubarão. Segundo pesquisas, cerca de 13 pessoas morrem a cada ano após serem prensadas por esses aparelhos, enquanto ataques de tubarões resultam em cerca de 5 mortes por ano. Como isso acontece? As pessoas frequentemente inclinam ou balançam as máquinas tentando pegar snacks presos, e nesse momento, o pesado aparelho pode tombar, causando ferimentos graves. Essa estatística chocante nos lembra de sermos mais cuidadosos perto desses dispositivos do dia a dia. Então, da próxima vez que você quiser um lanche, pense 2 vezes antes de empurrar a máquina de snacks. Quem diria que essas máquinas poderiam representar um risco tão grande em nossas vidas cotidianas? Você já se perguntou como a vida sobrevive em climas extremos? A lista Betansky é um exemplo incrível da resistência da natureza, mostrando como algumas espécies se adaptam para sobreviver em condições severas.
Esses organismos vivem nos lugares mais secos e frios, desenvolvendo um corpo único e rico em fluidos que os ajuda a reter líquidos essenciais e lidar com grandes variações de temperatura. Essa adaptação extraordinária permite que eles sobrevivam onde a maioria das formas de vida enfrenta dificuldades. Quando a temperatura cai ou o ar fica seco, a lista Betansky demonstra uma habilidade notável da vida em encontrar soluções. Cientistas estudam essas adaptações não apenas para entender os mecanismos de sobrevivência, mas também para descobrir segredos que podem inspirar inovações em tecnologia e medicina. Como essas criaturas incríveis continuam a prosperar onde outras não conseguem. Sua existência levanta questões fascinantes sobre os limites da vida na Terra e além. Acredite ou não, a anorexia era considerada sagrada. Na Idade Média, muitas mulheres religiosas acreditavam que o jejum as aproximava de Deus. Essa forma extrema de abstinência era vista não apenas como um ato de devoção, mas também como um caminho para alcançar a pureza espiritual. Essas mulheres pensavam que, ao renunciar às necessidades físicas, poderiam atingir um status espiritual mais elevado, refletindo sua profunda fé e dedicação. Essa crença era em parte influenciada pela visão da época sobre corpo e alma, onde o sofrimento era muitas vezes visto como um caminho para a santidade. Algumas mulheres se tornaram figuras veneradas, admiradas por sua extrema piedade, tornando essa prática mais aceitável. E infelizmente essa devoção equivocada levou muitas a sérios problemas de saúde, pois levavam seus corpos a limites perigosos em nome da fé. Como essa percepção mudou ao longo do tempo e o que isso nos diz sobre a relação entre fé e saúde física. Aqui está um fato interessante sobre os tanques britânicos na Segunda Guerra Mundial. Durante as batalhas, esses gigantes blindados não apenas lutavam, mas também eram equipados com chaleiras. Esse detalhe inusitado destaca a profunda importância cultural do chá na sociedade britânica. Os soldados muitas vezes passavam longas horas no campo, e uma xícara de chá quente podia elevar bastante o moral. Ao permitir que as tropas preparassem chá mesmo no meio da batalha, o exército britânico reconhecia que um conforto familiar poderia ajudar os soldados a se sentirem mais próximos de casa. Esse aspecto único da vida militar mostra como rituais queridos, como beber chá, podem ser mantidos mesmo nas situações mais difíceis. Imagine a cena. O barulho das máquinas, o estrondo da artilharia e, entre tudo isso, o apito da chaleira. Não é incrível como algo tão simples como o chá pode ter um papel na resistência dos soldados? Vamos descobrir a verdade sobre as sobrancelhas expressivas dos cães. Você sabia que nossos amigos peludos, os cães, evoluíram para ter sobrancelhas mais expressivas? Essa mudança incrível aconteceu devido à seleção artificial feita pelos humanos. Ao longo das gerações, as pessoas preferiram cães que conseguem mostrar uma ampla gama de emoções através de suas expressões faciais. Estudos mostram que cães com movimentos de sobrancelhas mais visíveis transmitem melhor seus sentimentos, tornando-se companheiros mais atraentes. Por exemplo, esses olhos de cachorro adoráveis podem tocar nossos corações, ajudando os cães a receberem mais petiscos e carinho. Essa adaptação única não só melhora a capacidade deles de se comunicar conosco, mas também fortalece a conexão entre humanos e cães. Enquanto continuamos a viver ao lado desses animais incríveis, é interessante notar que suas expressões de sobrancelhas se tornaram uma parte fundamental do seu charme. Você consegue imaginar a vida sem esses rostos expressivos? Você pode acreditar que o Hubble revelou os segredos de Andrômeda. O telescópio espacial Hubble apresentou imagens impressionantes da galáxia de Andrômeda, a espiral mais próxima da nossa Via Láctea, localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Combinando mais de 600 fotos individuais, o Hubble criou uma imagem composta incrível com uma resolução de 200,5 bilhões de pixels. Esse detalhamento impressionante permite que os astrônomos estudem mais a fundo a estrutura da galáxia, revelando características que estavam escondidas por séculos. Andrômeda pode ser vista a olho nu, o que a torna um alvo interessante para os amantes da astronomia e observadores de estrelas. Graças às tecnologias avançadas do Hubble, os cientistas agora podem investigar a formação de estrelas e a composição da galáxia, aprofundando nossa compreensão dos corpos celestes além do nosso sistema. Ao olhar para essa maravilha cósmica, entendemos melhor como as galáxias se desenvolvem ao longo do tempo.
Essa conquista não só demonstra as capacidades do Hubble, mas também desperta a curiosidade sobre quais outros mistérios estão escondidos no universo. Quais outros segredos podemos revelar com telescópios como o Hubble? Difícil de acreditar, mas na África há 54 países únicos. Esse número incrível faz da África o continente com o maior número de nações no mundo. Cada um desses países é uma parte vibrante de um grande quebra-cabeça, mostrando a diversidade de culturas, idiomas e histórias. Na verdade, no continente se fala mais de 2.000 idiomas, refletindo uma rica variedade de grupos étnicos. Desde os mercados movimentados de Marrakech até a vida selvagem do Serengeti, a África oferece uma ampla gama de tradições e experiências. A história geopolítica do continente é complexa, moldada pela colonização e pelos movimentos de independência, que abriram caminho para os esforços modernos de unidade e desenvolvimento. O caminho de cada país contribui para a identidade dinâmica da África e seu papel influente no cenário mundial. Com tanta diversidade, só podemos imaginar como essas nações se desenvolverão no futuro. Difícil de acreditar, mas os elefantes andam na ponta dos pés. Esses magníficos animais se movem de uma maneira que os destaca entre muitos outros seres. Os elefantes se apoiam em almofadas macias sob os calcanhares, o que lhes permite se moverem silenciosamente. Essa característica é muito útil por várias razões. Primeiro, ajuda-os a se aproximar de suas presas, tornando-os invisíveis em seus habitats. Além disso, o silêncio evita que assustem outros animais, o que é especialmente importante em ecossistemas sensíveis onde vivem. Imagine um enorme elefante que pode andar tão silenciosamente quanto um sussurro. Essa incrível habilidade mostra como a natureza dotou os elefantes de capacidades para sobreviver em seu ambiente. Você já viu um elefante em ação e notou como ele se move graciosamente. Você já se perguntou por que as esposas são chamadas de esposas? Esse termo interessante em espanhol tem um duplo significado. Ele se refere não apenas aos cônjuges, mas também às algemas. A origem da palavra está ligada ao verbo esposar, que significa colocar algemas. Essa coincidência linguística oferece uma visão única sobre relacionamentos e nuances culturais da língua. Em muitas culturas, o casamento é visto como uma conexão que une duas pessoas, muitas vezes com amor e responsabilidades. A combinação lúdica de amor e dependência nesse termo provoca curiosidade sobre como a linguagem molda nossa compreensão dos relacionamentos. É importante notar que, embora o termo possa parecer engraçado, ele também reflete dinâmicas sociais mais profundas e expectativas no casamento. Portanto, quando você ouvir alguém chamando sua esposa de esposa, lembre-se de que essa palavra carrega uma rica história, refletindo tanto a parceria quanto a história cultural. Quais outras línguas têm características semelhantes? E se eu te disser que as árvores dançam à distância? Esse comportamento surpreendente, conhecido como timidez das copas, é observado em espécies como os manguezais negros e os pinheiros tortos. Em vez de crescerem muito próximas, suas copas deixam um espaço curioso, como se evitassem o contato. Os cientistas ainda não entenderam por que isso acontece, mas surgiram algumas teorias interessantes. Uma ideia é que quando os galhos se tocam, eles podem quebrar, levando a uma distância cuidadosa. Outra possibilidade é que as árvores se adaptaram para não fazer sombra umas sobre as outras, permitindo que todas recebam luz solar suficiente. Além disso, essa organização inteligente pode ajudar a limitar a propagação de pragas e doenças entre elas. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, olhe para cima e admire como essas árvores coexistem habilidosamente, criando uma linda copa acima de você. Você conhece as incríveis máscaras da ópera de Sichuan? É uma técnica teatral impressionante de Sichuan, na China, que envolve mudanças instantâneas de máscaras durante as apresentações. Imagine como o artista troca de máscara com um simples movimento de mão ou uma rápida virada de cabeça. Essa arte fascinante exige anos de prática e dedicação. Tradicionalmente, as habilidades são passadas de geração em geração, criando uma linhagem de artistas que continuam a encantar o público. Cada máscara conta uma história, muitas vezes retratando diferentes personagens que refletem significados culturais profundos da história chinesa. A velocidade e a precisão dessas transformações criam uma atmosfera quase mágica durante as apresentações, deixando o público maravilhado.
As cores vibrantes e os padrões complexos das máscaras dão a cada troca um toque surpreendente que enriquece a narrativa. Essa rica tradição demonstra a criatividade e a habilidade presentes na cultura de Sichuan, lembrando-nos do poder de uma performance que pode encantar e inspirar pessoas em todo o mundo. Quais histórias incríveis estão escondidas atrás dessas máscaras? Você não vai acreditar como era o etiquete das refeições na Idade Média. Na Idade Média, quando você se sentava à mesa, precisava trazer seu próprio faca. Isso mesmo, os anfitriões não forneciam talheres, então os convidados precisavam estar preparados. Essa prática era não apenas prática, mas também um indicador social. O tipo de faca que o convidado trazia refletia seu status na sociedade. Nobres e ricos costumavam exibir facas bem decoradas com desenhos elaborados, enquanto as pessoas comuns usavam ferramentas mais simples. O jantar se tornou uma sutil representação da hierarquia social, onde o brilho de uma lâmina requintada poderia sinalizar o status de alguém. Imagine um banquete cheio de nobres, elegantemente vestidos com facas sofisticadas, enquanto os plebeus se contentavam com utensílios comuns. Essa tradição não apenas destacava a importância dos pertences pessoais, mas também preparou o caminho para que as refeições se tornassem uma experiência compartilhada, como conhecemos hoje. Não é incrível como algo tão simples como uma faca pode dizer tanto sobre uma pessoa? E se eu disser que a infância de Katy Perry foi rigorosa? Crescendo em uma família religiosa, a cantora Katy Perry enfrentou dificuldades únicas. Sua mãe tinha crenças rígidas que moldavam o dia a dia deles, até influenciando o que ela podia comer. Por exemplo, Katy não podia comer cereais Lucky Charms, porque sua mãe associava a palavra sorte a Lúcifer. Isso significava que enquanto muitas crianças se deliciavam com os doces coloridos, Katy tinha que abrir mão deles e procurar outras opções para o café da manhã. As crenças de sua família iam além dos cereais. Ela tinha que chamar os ovos recheados de ovos dos anjos, uma maneira brincalhona mais séria de seguir os princípios religiosos. Essa educação cheia de restrições pode ter inspirado Katy em sua criatividade, já que ela frequentemente mistura suas dificuldades pessoais com melodias vibrantes e memoráveis que ressoam com os fãs. Você consegue imaginar como seria sua música se ela tivesse crescido em uma família mais livre? Incrível, mas é verdade. Xícaras para bigodes realmente existiram. Na era vitoriana, os cavalheiros levavam a sério sua aparência, especialmente seus impressionantes bigodes. Para tomar chá sem molhar ou embaraçar os bigodes, eles usavam xícaras especiais. Essas xícaras únicas tinham um elemento protetor inteligente que impedia os bigodes de tocar a bebida quente enquanto bebiam. Imagine uma época em que bigodes bem cuidados eram um sinal de status e sofisticação. Os homens frequentemente exibiam seus bigodes em eventos sociais, tornando essas xícaras acessórios engenhosos em festas de chá. A invenção mostrava não apenas a criatividade daquela época, mas também a importância do estilo pessoal. Embora hoje possamos ver muitas xícaras incomuns, a xícara para bigodes se destaca como um encantador lembrete da elegância vitoriana e do que os homens estavam dispostos a fazer por sua aparência. É fascinante pensar que objetos do dia a dia já tiveram propósitos tão específicos. E se eu te contar sobre um bilionário comprador do Walmart? Sam Walton, o fundador do Walmart, ganhou esse apelido marcante por sua incrível habilidade de oferecer preços baixos enquanto construía um império varejista impressionante. Walton começou sua jornada na pequena cidade de Bentonville, Arkansas, onde abriu sua primeira loja em 1962. Sua abordagem foi revolucionária. Ele se concentrou em reduzir custos para repassar a economia aos clientes. Essa estratégia atraiu muitos consumidores em busca de boas ofertas, permitindo que o Walmart crescesse rapidamente. Ao focar na eficiência da gestão da cadeia de suprimentos e utilizar compras em atacado, o Walmart conseguiu manter os preços significativamente mais baixos do que os concorrentes. Hoje, o Walmart é um dos maiores varejistas do mundo, com milhares de lojas ao redor do globo. A visão e o espírito inovador de Sam Walton mudaram a forma como fazemos compras, tornando-o um verdadeiro pioneiro no varejo. Trontage. É verdade, os crocodilos não conseguem colocar a língua para fora. Isso acontece porque a língua deles está presa ao céu da boca por uma membrana especial, o que limita seu movimento. Ao contrário de muitos animais que movem a língua livremente, os crocodilos precisam encontrar outras maneiras de se alimentar. Eles não conseguem mastigar.
pois suas poderosas mandíbulas funcionam de forma diferente. Quando capturam uma presa, geralmente usam um movimento rápido de rotação, conhecido como mordida mortal. Essa técnica permite que eles arranquem pedaços de carne rapidamente antes de engolir. Com suas mandíbulas fortes e dentes afiados, os crocodilos são predadores impressionantes, capazes de devorar grandes animais com essa estratégia. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo escondido na água, lembre-se de seus hábitos alimentares únicos e de como eles se adaptaram ao seu ambiente. Desfrute de um jantar único nas Maldivas. Imagine-se saboreando um jantar a 5 metros de profundidade, sob a linda superfície do Oceano Índico, cercado por peixes coloridos e majestosos tubarões. No ETA, um restaurante subaquático incomum nas Maldivas, os convidados têm uma experiência única que combina alta gastronomia e aventuras marinhas. As paredes e o teto de vidro permitem que você mergulhe completamente na incrível ecossistema subaquático, enquanto aprecia pratos deliciosos. O design do restaurante não só destaca a beleza dos recifes de corais, mas também conscientiza sobre a importância da proteção dos oceanos. Enquanto você come, peixes de várias cores nadam ao seu redor, criando um cenário hipnotizante, fazendo você se sentir parte do oceano. Com que frequência você pode jantar em um aquário vivo? Essa experiência inesquecível é mais do que uma ótima refeição. É uma oportunidade de se conectar com as maravilhas dos oceanos do nosso planeta. Então, está pronto para mimar seu paladar e saciar sua sede de aventuras. Surpreendente, mas a enxaqueca tem muitos gatilhos ocultos. Muitas pessoas pensam que enxaquecas são apenas dores de cabeça terríveis, mas, na verdade, podem ser causadas por diversos fatores ligados à nossa biologia. Por exemplo, reações químicas no cérebro desempenham um papel importante, especialmente envolvendo o neurotransmissor serotonina. Quando os níveis de serotonina flutuam, isso pode resultar em fortes dores de cabeça. Isso é especialmente relevante para as mulheres, já que mudanças hormonais, especialmente no estrogênio, também podem desencadear enxaquecas. Além disso, a atividade dos nervos e alterações nos vasos sanguíneos contribuem para essa condição complexa. Algumas pessoas podem perceber que estresse, certos alimentos ou até mudanças no clima podem provocar enxaquecas. Isso significa que gerenciar os gatilhos pode ser uma parte importante na prevenção das crises. Considerando a ampla gama de causas, as enxaquecas nos lembram como nossos sistemas corporais estão interconectados. Então, da próxima vez que você sentir aquela pulsação familiar, pense em todos os pequenos fatores que podem estar envolvidos. Quão bem você entende seus gatilhos de enxaqueca? Você sabia que as cavernas nunca são iguais duas vezes? As cavernas são paisagens vivas, que mudam constantemente devido à água, à atividade sísmica e deslizamentos de pedras. Cada gota de água que se infiltra nas fendas pode desgastar a rocha, criando novos caminhos e alterando os antigos. Esse processo lento, mas poderoso, significa que os trajetos que você explorou no ano passado podem já ser diferentes. Além disso, os tremores da atividade sísmica podem causar novos deslizamentos, fechando entradas e criando cavernas completamente novas. Imagine pensar que conhece o caminho por uma caverna e, de repente, descobrir que um túnel familiar está inesperadamente fechado. Esse ambiente dinâmico torna a espeleologia fascinante, pois os exploradores enfrentam formações e desafios diferentes a cada vez que descem ao subterrâneo. Então, da próxima vez que você pensar em uma caverna, lembre-se de que é um lugar de mudanças constantes, cheio de mistérios e surpresas, esperando para serem descobertos. E se eu disser que os papagaios podem cantar juntos? Os papagaios-chave, originários da Nova Zelândia, têm uma maneira incrível de expressar felicidade que os destaca entre outras aves. Quando esses papagaios vibrantes estão de bom humor, eles começam um comportamento único, conhecido como canto em grupo. Isso significa que vários papagaios cantam melodias brincalhonas ao mesmo tempo, criando um coro alegre que ressoa em suas casas na floresta. Essas canções não são apenas para diversão. Elas desempenham um papel importante na comunicação das aves e no fortalecimento de seus laços sociais. Através de suas interações harmoniosas, os papagaios-chave demonstram uma inteligência e habilidades sociais notáveis, mostrando que sua vocalização não é apenas som, mas uma linguagem de conexão e alegria.
Assistir a essas aves coloridas compartilhando suas melodias é uma prova da riqueza de sua vida social. Não é incrível como esses comportamentos revelam muito sobre a inteligência animal? Sinta a adrenalina com o drone Red Bull F1. Esta incrível máquina combina a velocidade impressionante e o design elegante da Fórmula 1 com tecnologias avançadas de drones. Imagine um drone tão ágil quanto um carro de F1, com uma estrutura leve, mas extremamente resistente, capaz de voar rapidamente pelo ar. Mas não é só sobre a velocidade. O drone Red Bull F1 vem equipado com câmeras de alta resolução que capturam vistas deslumbrantes do alto, tornando cada voo emocionante. Com suas funções avançadas, controlar este drone oferece uma experiência imersiva em primeira pessoa, permitindo ver o mundo de uma nova perspectiva, seja sobre uma pista de corrida ou sobre paisagens deslumbrantes. Ele expande os limites do que pensamos ser possível para drones e mostra a fascinante interseção entre esportes e tecnologia. Se você é fã de automobilismo ou simplesmente ama tecnologia incrível, o drone Red Bull F1 convida você a explorar o céu como nunca antes, pronto para decolar. Você sabia que a Shrita Furman quebrou mais de 600 recordes? Essa conquista incrível lhe rendeu um lugar no livro dos recordes Guinness, onde ele detém o título de maior número de recordes estabelecidos e quebrados por uma única pessoa. Desde 1979, Furman tem ultrapassado limites, inspirado por um mestre espiritual que o incentivou a explorar o potencial humano. Suas realizações únicas são tudo menos comuns. Entre elas estão cortar melancias na barriga em apenas 1 minuto e escalar o Monte Fuji pulando em um pogo stick. A paixão de Furman demonstra não apenas seu espírito aventureiro, mas também seu compromisso com a criatividade e a persistência. Ao longo do caminho, ele não apenas divertiu o mundo, mas também inspirou muitas outras pessoas a pensar fora da caixa. Com mais de 600 títulos, Furman continua desafiando seus limites e repensando o que significa ser um recordista, o que ele vai alcançar na próxima vez. Acredite ou não, mas Vermont é o estado mais sujo. Esse título único vem dos longos períodos de chuva e do solo argiloso que domina a paisagem. Todo ano, quando a neve derrete e a primavera chega, os moradores se preparam para o que chamam de temporada de lama. Nesse período, as estradas podem se transformar em trilhas pegajosas e macias, dificultando a locomoção. Mas, ao invés de reclamar, os vermontenses costumam encarar essa bagunça molhada com bom humor. Eles brincam sobre seus carros, chamando-os de monstros sujos, e frequentemente compartilham dicas para se locomover em estradas escorregadias. Durante uma visita, você pode vê-los de botas de borracha, prontos para pisar na lama lendária. Embora a temporada de lama possa ser desafiadora, ela revela a beleza das montanhas verdes, despertando do sono invernal. Então, da próxima vez que você pensar em Vermont, lembre-se de seu charme lamacento e de como seus habitantes celebram esse desafio sazonal único. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Yale chamaram a atenção ao ativar com sucesso os cérebros de porcos mortos usando um sistema inovador chamado BrainX. Essa tecnologia revolucionária imita algumas funções naturais do cérebro, permitindo que uma atividade celular limitada recomece mesmo após a morte. Essa conquista abre possibilidades empolgantes na neurobiologia, abrindo caminho para descobertas importantes na saúde do cérebro e potenciais tratamentos para doenças neurodegenerativas. Imagine como podemos entender o funcionamento e a recuperação do cérebro após uma lesão, o que pode levar a descobertas que melhoram significativamente nossa compreensão de condições como Alzheimer ou Parkinson. Embora a ideia de ativar o cérebro possa parecer ficção científica, as implicações da tecnologia BrainX são reais e profundas. Isso levanta questões éticas sobre vida e morte, inspirando cientistas a explorar como essa tecnologia pode ajudar seres vivos. Será que conseguiremos, eventualmente, encontrar maneiras de restaurar cérebros danificados? Essa pesquisa incrível alimenta nossa curiosidade sobre os mistérios do cérebro e o que nos espera na neurobiologia.